Você não pediu pela dor, ninguém pede, mas em algum momento da vida ela chega. Pode ser a perda de alguém, pode ser um fracasso, pode ser a sensação silenciosa de que algo dentro de você não está no lugar certo. E talvez você tenha passado anos tentando fugir disso, tentando evitar, tentando anestesiar. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. A dor não surgiu por acidente, ela tem uma função. E nos próximos minutos você pode começar a entender algo que muda completamente a forma como enxergamos o sofrimento humano. Durante muito tempo, a ciência tentou responder uma pergunta simples: por que o cérebro humano é capaz de sentir dor emocional? Dor física faz sentido, ela protege o corpo. Se você toca algo quente, a dor faz você retirar a mão. Sem esse sistema, você se machucaria constantemente. Mas a dor emocional parecia diferente. Por que o cérebro criaria algo tão desconfortável? A resposta começou a surgir na neurociência nas últimas décadas. Pesquisas usando ressonância magnética cerebral descobriram algo surpreendente. A dor emocional ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Uma delas é o córtex cingulado anterior, uma área envolvida no processamento de sofrimento e alerta. Quando alguém é rejeitado socialmente, por exemplo, essa região se ativa da mesma forma que quando alguém sofre uma lesão física. Isso sugere algo profundo. Para o cérebro, rejeição, perda e isolamento não são apenas experiências psicológicas, são sinais biológicos de perigo, porque durante quase toda a história da evolução humana, sobreviver sozinho era praticamente impossível. Ser excluído do grupo significava morte. Então, o cérebro evoluiu um mecanismo poderoso. Quando algo ameaça sua conexão com o mundo, ele cria dor, não para punir você, mas para chamar sua atenção. A dor funciona como um sistema de alarme, um alerta interno dizendo: algo precisa mudar. O neurocientista Jaak Panksepp foi um dos primeiros a estudar profundamente os sistemas emocionais do cérebro. Ele identificou um circuito chamado sistema de pânico-separação, responsável pela dor emocional ligada à perda e ao abandono. Esse sistema existe em humanos e também em muitos mamíferos. Filhotes separados da mãe mostram sinais claros de sofrimento. Isso significa que a dor emocional não é uma falha do cérebro. Ela é uma ferramenta evolutiva, uma forma de garantir que os vínculos que sustentam a vida sejam preservados. Mas a dor também tem outra função. Ela força mudança. Quando tudo está confortável, raramente mudamos. Continuamos repetindo padrões, continuamos vivendo da mesma forma. Mas quando algo dói profundamente, algo começa a se mover dentro de nós. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu uma frase famosa: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Nietzsche acreditava que o sofrimento podia ter um papel transformador, não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque ela pode revelar algo que antes estava invisível. Ela mostra limites, mostra ilusões, mostra verdades que evitávamos enxergar. E a ciência moderna começou a observar algo semelhante. A psicologia chama isso de crescimento pós-traumático. Após experiências difíceis, algumas pessoas desenvolvem mudanças positivas profundas. Elas passam a valorizar mais a vida, fortalecem relações, descobrem novos propósitos. Isso não acontece porque o sofrimento seja desejável, mas porque ele quebra estruturas antigas da mente. Quando nossas expectativas sobre o mundo entram em colapso, o cérebro precisa reorganizar sua forma de entender a realidade. Esse processo envolve algo chamado neuroplasticidade. Seu cérebro está constantemente mudando. Conexões neurais se fortalecem ou enfraquecem dependendo das experiências. Situações intensas, especialmente emocionalmente intensas, podem acelerar essas mudanças. O neurocientista Norman Doidge descreveu isso em seus estudos sobre a capacidade do cérebro de se reorganizar após desafios. Experiências difíceis frequentemente criam novas formas de perceber o mundo, novas prioridades, novas perspectivas, mas existe uma condição importante. A dor só se transforma quando ela é compreendida. Quando ela é ignorada, ela se repete. Quando ela é negada, ela se intensifica. Mas quando ela é observada com honestidade, algo começa a mudar.
Você começa a perceber que muitas dores não vêm apenas do que aconteceu. Elas vêm da resistência ao que aconteceu. A mente cria narrativas. Ela pergunta repetidamente: por que isso aconteceu comigo? Isso não deveria ter acontecido. Eu não deveria estar passando por isso. Essa luta interna amplifica o sofrimento. O filósofo estoico Epictetus dizia algo extremamente simples e extremamente profundo. Não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre elas. Isso não significa que a dor não seja real. Ela é. Mas a forma como interpretamos a dor pode multiplicá-la ou transformá-la. Quando você começa a olhar para a dor com curiosidade em vez de apenas rejeição, ela começa a revelar algo. Ela mostra onde você está preso. Ela mostra onde você estava vivendo em piloto automático. Ela mostra partes de você que estavam adormecidas. E aos poucos, ela começa a cumprir sua função. Porque talvez a dor não tenha surgido para destruir você. Talvez ela tenha surgido para interromper uma direção que não fazia mais sentido. Para forçar uma pausa. Para abrir espaço para algo novo. O problema é que quando estamos no meio da dor, isso é quase impossível de ver. Só com o tempo começamos a perceber. Muitas pessoas olham para trás anos depois e dizem algo curioso. Aquilo foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas também foi o que mais me transformou. Isso acontece porque a dor, quando atravessada com consciência, reorganiza quem você é. Ela desmonta certezas antigas. Ela quebra identidades rígidas. Ela abre perguntas que antes você nunca faria. E perguntas novas. Criam caminhos novos. Então talvez a pergunta não seja: por que estou sofrendo? Talvez a pergunta seja outra: o que essa experiência está tentando me mostrar? Porque quando essa pergunta aparece, a dor deixa de ser apenas sofrimento. Ela começa a se tornar transformação. E isso muda completamente a forma como você atravessa os momentos difíceis da vida. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.